Salmo 91, acompanhe comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os teus olhos, fale com Deus, peça para Ele falar com você nesta noite. Senhor, Deus, Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Vem, meu Deus, falar aos nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, venha, meu Deus, edificar as nossas vidas. Venha transformar o nosso comportamento. Meu Deus, venha transformar a nossa vida e o nosso conhecimento do Senhor, ó Pai, para que possamos viver, ó Deus, uma relação de confiança contigo, para que, meu Deus, venhamos a aprender, a desenvolver um relacionamento a cada dia mais e mais saudável com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para falar da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer dizer, ó Pai, a cada um dos Teus filhos nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Assente-se no seu lugar, igreja. Aleluia. Salmo 91 é muito conhecido por todos os cristãos. Todos os cristãos conhecem o Salmo 91. Tem gente que conhece até de cor e salteado, fala sem precisar ler, sabe ele inteiro. É considerado o Salmo da proteção, porque algumas promessas de Deus estão aqui com relação à proteção dele para as nossas vidas. E algo que chama muito a atenção, fala: 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Praga nenhuma chegará na sua tenda. Você vai ser guardado debaixo da proteção do Senhor. E a proteção de Deus para nós, ela é muito clara aqui no Salmo 91. Tem muitas bênçãos de Deus apenas em um capítulo, em um salmo. Mas algo chama a atenção logo no começo da leitura. Logo no começo, no versículo 2, diz assim: diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Olha só, o meu refúgio, o meu Deus em quem confio. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza,
o meu Deus em quem confio. É uma declaração, está sendo feita pelo salmista. O Senhor é em quem eu me refugio. O Senhor é a minha fortaleza, é a minha proteção. O Senhor é o Deus em quem eu deposito a minha confiança. O tema dessa mensagem é relação de confiança. Repita comigo, relação de confiança. É uma relação de confiança. É como num casamento, um relacionamento. Há confiança mútua. Confiança mútua. A confiança da mulher para com o homem e a confiança do homem para com a mulher. Isso é uma relação de confiança. Isso se chama casamento, aliança. E nós confiamos em Deus. Quantos confiam no Senhor? Fala eu. Nós confiamos em Deus. Confiamos ou não confiamos? Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Mas o que é essa confiança em Deus? Às vezes nós acreditamos que Deus existe. Nós sabemos que Ele abençoa. Nós sabemos que Ele pode todas as coisas. Nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Mas e a nossa confiança? Ela é completa no Senhor? A nossa confiança, ela está totalmente em Deus. Nós depositamos a nossa confiança por completo no Senhor. Ou nós falamos para Deus, olha Deus, eu confio no Senhor, algumas áreas da minha vida, outras eu mesmo cuido. Tem pessoas que têm costumes de falar no aniversário, eu só peço para Deus saúde, porque do resto eu corro atrás. Não, eu peço para Deus saúde, eu peço para Deus vida, eu peço para Deus dinheiro, eu peço para Deus sabedoria, eu peço para Deus tudo, irmãos. Por quê? Porque eu tenho uma relação de confiança com o meu Deus, e eu sei que Ele é quem pode fazer todas as coisas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque se você deposita sua confiança em Deus apenas em parte, significa que a sua confiança nele não está completa. É a mesma coisa você ficar pegando você ficar pegando o celular da esposa para ver mensagem. Significa que você não confia. É a mesma coisa a mulher ficar vasculhando as coisas do marido para ver se acha algum defeito, para ver se acha algum tropeço. É porque não confia. A confiança, irmãos, ela precisa ser completa. Porque se a confiança não é completa, existe algo chamado desconfiança. Fala comigo, desconfiança. Se a confiança não é completa, falta confiança. E quando falta confiança é porque se desconfia. Quando falta confiança é porque você ainda não pode completamente entregar a sua vida para aquele que você declara que você confia. Num casamento, irmãos, a esposa, ela entrega a sua vida àquele que será o esposo. A noiva, àquele que será esposo. E o noivo entrega a sua vida àquela que será a sua mulher. Marido e mulher. É entregar a vida. Entregar a vida é confiar plenamente. É confiar completamente. Ô pastor, então você não mexe no celular da pastora? Raramente. Não tem nada para eu fazer naquele celular. Concorda comigo, meu amor? Não tem nada. Mas, frequentemente, a pastora mexe no meu celular. Porque precisa.
Porque eu falo para ela, principalmente nas viagens: amor, vai responder no meu WhatsApp, vai responder nas mensagens, vai vendo quem precisa atender com urgência, vai ver o que eu preciso resolver, e ela vai ali respondendo, falando com as pessoas. E é assim, irmãos, tem que ser dessa forma, relação de confiança plena. Mas nós precisamos entender que a nossa relação de confiança com Deus precisa ser completa. Fala comigo, completa. Nós precisamos entender que a nossa vida confiada em Deus, ela depende de alguns pilares, de alguns pontos importantes. E eu quero falar para vocês de 3 pontos importantes de confiança em Deus. 3 pontos que são indispensáveis. E para isso nós precisamos conhecer Deus. Entenda que quando nós conhecemos, nós passamos a confiar mais. Não é assim, irmãos? Pensa no seu relacionamento. Quanto mais você conhece o seu marido, mais você confia nele. Quanto mais você conhece a sua esposa, mais você confia nela. E é por isso que você casou. É assim. Você casou porque você confia. Você se relacionou porque você tinha um nível de confiança. E essa confiança simplesmente ela vai aumentando com o tempo. E se não está acontecendo dessa forma, você precisa de ajuda urgente. Precisa de ajuda urgente. Conversa com a gente. Ô pastor, eu tenho vergonha. Vergonha é dar com o pé na cama e não gritar. Com o dedão na quina da cama e não gritar. Isso é vergonha. Resolve. Tem gente para ajudar. Temos líderes de casais na igreja, os pastores. Então a sua confiança precisa ser completa. Quantos estão entendendo? Fala amém bem forte. Bem forte. 3 pontos importantes, irmãos. E abra Salmos ainda, capítulo 37, versículo 5, para você entender o nível de confiança que nós precisamos ter no Senhor. Salmo 37, apenas o versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. O que é o caminho, irmãos? O caminho é a trilha da sua vida. É o caminho da sua vida. É o caminhar da sua vida inteira. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, deposita toda a sua confiança nele. E tudo que for necessário, tudo que você precisar, todas as áreas da sua vida, em tudo, Deus fará. Essa precisa ser a confiança plena. Mas 3 pontos que eu quero falar para vocês. Primeiro, nós precisamos confiar nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. Confiar nas promessas dele. E a palavra de Deus, na palavra de Deus, existem mais de 8.100 promessas para as nossas vidas. Mais de 8.100. 365 delas são promessas que foram proferidas pelo próprio Deus. 365 promessas foram faladas pelo próprio Deus para nós. Pastor, é muita promessa? É bastante. É promessa que não acaba mais, irmãos. Tem até um negócio chamado caixinha da promessa. Quem já viu a caixinha da promessa? Quem tem caixinha da promessa? Ô, louco, só isso? Quem nunca viu caixinha da promessa, levanta a mão. Teve gente que não levantou nas duas, eu não entendi. Vamos lá de novo. Quem já viu caixinha da promessa? Ou quem tem? Opa, agora parece que deu uma desenferrujada. Quem nunca viu caixinha da promessa não sabe o que é. Eita, muito bom.
Caixinha da promessa, irmãos, é um negocinho cheio de cartõezinhos escritos nessa caixinha, versículos, textos bíblicos que falam das promessas de Deus para nossas vidas. É um presente, é um brinde que se dá. Irmãos, tem coisas valiosíssimas ali, versículos da palavra de Deus que falam das promessas dele para nós. É lindo, é muito gostoso de você ficar lendo aquelas promessas. Tem gente que sorteia uma por dia, parece o biscoito da sorte, parece esses negócios aí, mas é bacana. Nós precisamos confiar nas promessas que Ele tem para nós. Fala comigo assim: promessas. Deus nos prometeu muitas coisas. Deus nos prometeu vida plena. Deus nos prometeu saúde. Deus nos prometeu dar sabedoria. Deus nos prometeu dar discernimento. Deus nos prometeu salvação, libertação. Irmãos, as promessas do Senhor para nós são infindáveis, são inúmeras. Mas só que, pastor, podem se cumprir na minha vida todas as promessas de Deus? Podem ser cumpridas na vida de um cristão todas as promessas de Deus? Vamos na palavra de Deus, abra sua Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 apenas, diz assim: porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Fala comigo, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também por meio dele se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Porque todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim. Todas as promessas de Deus em Jesus, em Cristo Jesus, tem a confirmação dessas promessas para a nossa vida. Fala assim comigo: através de Jesus, eu tenho a confirmação de todas as promessas de Deus para a minha vida. Através de Jesus você tem a confirmação de todas as promessas de Deus para a sua vida. Todas. Fala assim comigo: todas. Quais são as promessas de Deus? É só você ler a Bíblia, é uma promessa atrás da outra. Uma promessa atrás da outra. Todas as promessas que estão descritas na palavra de Deus, em Jesus, há o sim, há uma resposta afirmativa que é para você. Por isso que quando eu leio na palavra de Deus uma promessa que foi feita para alguém, é claro que eu entendo que aquela promessa foi feita naquele tempo para uma determinada pessoa, mas através de Jesus eu tenho para mim o sim de Deus. Através de Jesus eu tenho o sim para que aquela promessa se cumpra também na minha vida. Pastor, então eu preciso ler para conhecer as promessas? Fala comigo assim: é óbvio. Claro que precisa. Se você não conhece a promessa, como é que você vai receber ela? Se você não conhece a promessa, como é que você vai desfrutar dela? É a mesma coisa um casal de namorados. Um não promete para o outro que vai casar. Um não promete para o outro que vai noivar. Está esperando o quê? O que que se espera de um relacionamento que não tem uma promessa? Fala comigo: nada. Não se espera nada. Não há uma promessa. Não há algo pelo qual se esperar, irmãos. Eu não posso ficar esperando nada. Por quê? Não me foi prometido nada. Mas quando há promessas, eu posso esperar, porque elas vão se cumprir na minha vida. Todas
todas as promessas se cumprirão na nossa vida. Então eu preciso entender que no meu relacionamento, na minha relação de confiança em Deus, Ele tem para mim promessas. Ele tem para mim promessas. Além disso, eu preciso confiar na palavra de Deus. Primeiro eu confio nas promessas. E eu também confio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fala muitas coisas. Ela me dá a direção, ela não apenas promete, mas ela me orienta, ela me corrige. Ela faz eu andar no caminho reto. Se eu penso em errar o caminho, em pegar um atalho, em desviar o passo, a palavra de Deus me coloca de volta no caminho. E é por isso que se fala que desviou do caminho, porque deixou de seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Se afastou do caminho, é porque deixou de seguir aquilo que a palavra de Deus fala. E quantos e quem pode desviar do caminho? Todo mundo. Todo mundo está sujeito a tropeçar, a querer pegar um atalho, a querer achar que deve andar de forma diferente. Todo mundo. Mas quando eu vou na palavra de Deus, a palavra de Deus me mostra um caminho reto. Fala comigo, caminho reto. A palavra de Deus me faz voltar a esse caminho. A palavra de Deus me faz andar neste caminho. A palavra de Deus, ela é infalível, irmãos. Infalível. Para todas as áreas da nossa vida. Se nós temos dúvidas com qualquer área, eu tenho dúvida com saúde, com trabalho, com investimento, eu tenho dúvida com relação à família, com relacionamento de pais com filhos, eu tenho dúvida com qualquer coisa, irmãos. A palavra de Deus me dá a instrução certa. A palavra de Deus, ela me orienta como eu devo proceder em qualquer área que eu pensar, irmãos. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas que eu preciso. Todas. Repita comigo, todas as respostas. Então eu preciso ir na palavra, ler a palavra, ouvir a palavra e confiar na palavra. Então quando eu confio na palavra, eu estou confiando naquele que escreveu a palavra. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é a espada mais afiada que existe. A espada de Deus, ela corta, separa alma e espírito, juntas e medulas. Mas o que isso quer dizer? É que ela vai direto ao ponto. A palavra de Deus, ela não fica contornando, contando história, para chegar àquilo que precisa ser corrigido. A palavra de Deus, ela vai direto ao ponto. E ela trata aquilo que precisa ser tratado. Ela corrige aquilo que precisa ser corrigido, julga os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é capaz de entender até os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, aquilo que o nosso coração deseja fazer, aquilo que o nosso coração quer levar às vezes a gente por caminhos tortuosos. A palavra de Deus, ela é eficaz e viva.
Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Fala comigo assim: promessas, palavra. Eu preciso confiar nas promessas e eu preciso confiar na palavra. Em que mais eu preciso confiar? Eu preciso confiar no amor de Deus. Fala comigo assim: amor de Deus. Eu preciso confiar que Ele me ama. Quando eu confio que Deus me ama, eu sei que Ele cuida de mim. Quando eu confio que Ele me ama, eu sei que Ele não vai me deixar caído, prostrado. Eu posso até tropeçar e cair, mas como nós cantamos, Ele nos toma com a sua mão, com o seu braço forte e nos coloca de pé. Ele nos levanta, Ele nos fortalece, porque Ele nos ama. Mas o amor de Deus, Ele nos corrige, irmãos. O amor de Deus, Ele trata com a gente, às vezes, onde ali a ferida está exposta. A palavra de Deus diz que Ele mesmo faz a ferida e Ele a sarará. Às vezes dói. Às vezes o tratar de Deus nos aflige. Mas Ele também não aflige, prova, dor sobre nós que nós não sejamos capazes de suportar. E é tudo para o nosso cuidado. É tudo para o trabalhar dEle na nossa vida. Como um pai amoroso, Ele não quer ver os seus filhos quebrando a cara. Mas às vezes, Ele precisa permitir que os filhos quebrem a cara, mas Ele está ali para cuidar. Ele junta os caquinhos. Irmãos, quão difícil é ver um filho sofrendo e querer sofrer, não tomar as decisões certas, não ouvir, não querer andar certo. E Deus, Ele olha para nós e nos vê como filhos, e Ele sente dores. Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores. O pecado que hoje nos dá a paz, que a gente pode ficar sentado aqui tranquilamente, falando da palavra de Deus, foi lançado sobre Ele. O pecado da nossa vida, as dores da nossa vida, foram lançadas sobre Ele, sobre Jesus, para que nós pudéssemos estar em paz. Pastor, mas às vezes eu sofro. Maior sofrimento foi Jesus que teve. Maior sofrimento foi Ele. Maior fardo, maior peso, maior dor, foi Ele que sofreu por nós. Nós não somos capazes de suportar sequer orar. Jesus tinha subido ao Monte das Oliveiras e levou os seus discípulos que andaram com Ele ali por cerca de 3 anos. E Jesus saía para orar e falava: olha, eu vou orar porque a minha alma está angustiada, fiquem aqui e orem. Jesus voltava, os discípulos estavam dormindo, não suportavam orar 1 hora sequer. Ele sofreu todas as dores, irmãos. Se você tem algum sofrimento hoje, é pequeno, e eu não estou desmerecendo a sua dor, não estou diminuindo o sofrimento seu. Se há algo que dói em você hoje, irmãos, diante de Jesus, não é nada. Entenda que isso não é desmerecer o sofrimento, mas você precisa entender que a dor que você sofre, você não deveria estar sofrendo, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento.
Pastor, mas essa dor me aflige, é porque você ainda não confia plenamente no amor de Deus. Você ainda não vive plenamente o amor de Deus na sua vida. Está precisando conhecer mais Jesus. Está precisando estar mais perto do Senhor. Pastor, e quando eu estiver pertinho dele, eu não tenho mais dor? Não. Porque pode até vir a aflição, mas logo o seu coração se enche de paz, porque Ele está com você. Pode até vir o temor, pode até vir a dor, mas logo passa, porque você tem a certeza de que Ele está com você. João 3,16. Irmãos, esse versículo, ele precisa estar na ponta da sua língua. Você precisa saber esse texto, esse versículo, de cor e salteado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não sofra as dores, mas tenha a vida eterna. Não seja afligido, mas tenha a vida eterna. A entrega foi completa. O amor é completo. O amor de Deus por nós é a maior entrega que já foi feita na história da humanidade. Não há sacrifício, irmãos, que substitua o amor de Deus por nós. Não há sacrifício que você seja capaz de fazer que chame a atenção de Deus. Não há um sacrifício sequer, por maior que seja, que possa chamar a atenção do Pai, que viu o seu próprio Filho entregando a sua vida por amor a nós. Fala comigo, o maior sacrifício já foi feito. Fala comigo, o amor dele foi derramado sobre a minha vida. Você precisa confiar nas promessas de Deus. Você precisa confiar na palavra de Deus. Você precisa confiar no amor de Deus pela sua vida. Quando nós aprendemos a confiar, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós queremos ser ao Senhor, Ele cuida de tudo. Quem é o filho que confia no Pai e o Pai deixa de cuidar? Qual é o filho que deposita sua confiança no Pai, que o Pai não vai atender o filho? Qual? Irmãos, você precisa fazer uma declaração nesta noite da sua confiança em Deus. Você precisa entender quem você é diante do Senhor. Você precisa compreender que você é filho de Deus, lavado, remido no sangue de Jesus. Você precisa compreender que as promessas dele para você, há um sim gigantesco para a sua vida. Você precisa entender que a palavra de Deus é a instrução completa para você. E você precisa confiar de uma vez por todas e completamente que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para que a sua vida fosse transformada, para que você pudesse estar aqui hoje ouvindo essa palavra.